Fala galera, trazendo aqui um pouco de informação para você, para ficar por dentro do que está acontecendo com o HCTR, pelo menos entender um pouco do que está acontecendo. Eu também não tenho muita informação, mas eu vou passar para vocês o que eu sei, para que vocês fiquem um pouco mais informados a respeito, ok? Bora lá. HCTR ele ficou sem pagar o dividendo no mês de dezembro por conta da CVM, por conta de regras da CVM que não permitem a distribuição de resultado caixa, visto que eles não tiveram resultado contábil positivo ao final do semestre, tá? Então vamos tentar entender um pouco o que é essa questão do resultado regime caixa e o que é o resultado contábil. O que significa o regime contábil, tá? Regime contábil que é o que o fundo utiliza para apuração dos resultados, o HCTR11, ele precisa compensar os prejuízos passados antes de distribuir novos rendimentos aos cotistas, ou seja, mesmo que o fundo tenha recebido receita no mês, a distribuição de dividendo fica bloqueada até que esse prejuízo seja completamente recuperado. Passando de ano, isso não zera, ele se acumula, isso é cumulativo. Então, até que o regime contábil não esteja positivo, a distribuição de dividendo vai estar bloqueada, tá? Por que o prejuízo só impactou agora? Tá? A razão para isso poder acontecer é pela fiscalização no exercício contábil do ano corrente. Então, embora o fundo tenha enfrentado dificuldade durante o ano, foi só no fechamento das contas em 2024 que o impacto total do prejuízo acumulado foi registrado de forma clara e a CVM pôde, entrar em vigor e exigir isso aí, impedindo a distribuição de dividendos. Isso não significa que o fundo não tenha sofrido com inadimplências ou outros fatores antes, tá? Só que agora é que ficou ciente. O fundo já vinha enfrentando dificuldades com ativos inadimplentes, mas em algumas situações os dividendos poderiam ser pagos com base no fluxo de caixa. Foi só no fechamento de 2024 que o fundo constatou que não seria possível distribuir dividendo. E aí é onde começou o problema, tá? E que as cotas já começaram despencando e que você como cotista tem que entender a situação para ver se é uma oportunidade de compra ou se realmente o risco começou a ficar feio. Ok? Então assim, o que isso significa para 2025 eu acho que e para os próximos dividendos eu acho que é a principal pergunta que você deve fazer. A boa notícia é que, ao contrário do que pode parecer, isso não significa que o fundo não pagará dividendos nunca mais. O que acontece aqui é que o fundo precisa primeiro compensar esse prejuízo antes de retomar as distribuições. Isso pode acontecer à medida que o fundo gerencia seus ativos, tenta recuperar as inadimplências e gera mais receitas. Se o fundo voltar a gerar resultados positivos e tiver fluxo de caixa suficiente para cobrir suas despesas e abater o prejuízo contábil, ele vai poder voltar a distribuir dividendos normalmente. Então aqui é que mora um dos problemas também, porque ele já vem enfrentando problemas. Nem todas as inadimplências e os problemas que ele teve, ele registrou, então provavelmente registrou agora alguma inadimplência, isso entrou no modo contábil. Se ele for registrar tudo que ele já teve de prejuízo contábil mesmo, efetivo, que ainda não foi registrado, talvez esse registro de perda contábil fique muito maior. Como a gente entra num ano de 2025, onde tende o IPCA a ficar mais alto, onde tende os seus CRIs ficarem mais difíceis ainda de pagarem por conta desse aumento do valor que eles vão ter que pagar, IPCA subindo, Selic subindo e provavelmente se mantendo alto em 2026, isso acaba dificultando os CRIs de voltarem às suas adimplências e pode acarretar de mais inadimplências ou de carências mais longas, do que vai poder fazer com que a HCTR fique sem distribuir dividendo até que os resultados contábeis sejam zerados, positivos, para que ele possa sim distribuir os dividendos. E aí onde que você tem que ter atenção. Isso acaba sendo um fato muito relevante saber disso, entendeu? Então, porque você pode olhar, chegou a R$18 a cota do HCTR hoje, vou comprar porque está muito barato, porque estava 30 há pouco tempo atrás, enfim. Mas pode ser que o fundo não distribua dividendo por um bom tempo. Então, se o seu foco é distribuição de dividendo, fique ciente de que pode ser que o HCTR fique um tempo sem distribuir, ou ele possa distribuir e depois para de distribuir de novo por conta disso, lá para perto do final do ano, quando ele tem que fazer de novo o encontro de contas e prestar conta para a CVM. E é muito mais sensato você comprar o HCTR pensando no portfólio dele, quanto que ele vale, qual que é a estabilidade financeira desse fundo no geral, do que pensando simplesmente no dividendo, tá? É importante entender, tá, que o processo ele pode ser lento e o fundo pode continuar enfrentando dificuldades para recuperar seus ativos ou gerar fluxo de caixa suficiente para
poder pagar os dividendos de forma legal. Pode demorar mais do que ele consiga para voltar a distribuir dividendos, tá? Agora, 2 pontos que eu quero falar aqui, tá? A Deva está muito próxima de HCTR11 no que diz respeito aos investimentos que ele fazem. Muitas das vezes, se o HCTR faz um lançamento de prejuízo, pode ser que o Deva também faça, só que o Deva ele trabalha com regime caixa, então ele não necessariamente leva em consideração o que está registrado contabilmente, ele simplesmente, olha, entrou o dinheiro, eu distribuo, entrou o dinheiro, eu distribuo, no fim das contas tem que distribuir 95% daquilo que ele recebeu e está tudo certo mesmo que contabilmente não esteja. Se o HCTR deseja mudar o formato de regime contábil para regime regime caixa, ele vai ter que fazer ele vai ter que fazer uma solicitação, vai ter que ser aprovado em assembleia e tal. Não sei o quão viável isso é, ok? Mas seria interessante para ele conseguir, pelo menos, manter esse fluxo de pagamentos sem nenhum tipo de dúvida a respeito do cotista. Porém, tem que ficar um pouco ligado também no DEVA 11 a respeito disso. Tanto que DEVA não caiu tanto quanto o HCTR, mas você pode perceber pelo movimento de mercado que os cotistas também estão alertas, tá? Cara, por enquanto é isso. Se você gostou do conteúdo, se você achou que foi relevante essa notícia para você ficar mais atento a se é oportunidade ou não, deixa um like, se inscreve aqui no canal, vou estar trazendo mais conteúdo. Eu estou recém iniciando, então muito pouco inscrito. Dá uma força aí. Cash flow.